Pessoal, olha só, essa questão é legal porque de certa forma faz a gente revisar todas as funções trigonométricas de uma única vez. Gostei da pedida. E olha, eu vou te confessar também que às vezes tem umas saídas assim que eu lembro que no início da faculdade o professor usava, ou os meus colegas usavam, eu não entendia aqueles macetes, ficava meio puto. Isso aí eu não estou entendendo, pô, absurdo, não dá nada a ver. E fazia do meu jeito, que às vezes ficava mais longo. Né? Então assim, ó, no começo é normal às vezes a gente optar por um caminho que faz tudo completinho para a gente ficar sólido na matéria. Mas depois a gente pode contar uns macetezinhos que pode facilitar a vida do cara. Então olha só, o negócio é o seguinte, o que é secante? Secante lembra seno, não lembra? É, mas não é, é cosseno, é 1 sobre cosseno. E cossecante lembra cosseno, mas não é, é 1 sobre seno. Então é o contrário, cara. Cossecante lembra cosseno, mas é o inverso do seno. E secante lembra seno, mas é o inverso do cosseno. Então é assim que a gente grava. E a tangente é fácil, porque o inverso dela é cotangente, não é? Então temos duas saídas aqui. Ou primeiro eu mexo nesse cara, escrevo 1 sobre cosseno, escrevo no lugar da cotangente cosseno sobre seno. Concorda comigo? Para ficar prático, né? Que se eu escrever 1 sobre tangente, no lugar da tangente colocar seno sobre cosseno, aí me enrola. Então eu já posso colocar cosseno sobre seno, já que tangente é seno sobre cosseno, fica prático, né? E aqui no lugar da tangente, seno sobre cosseno. Eu posso tirar a mímica em cima e embaixo, somar, eu posso fazer isso. Mas eu acho que é mais prático, já que eu tenho seno, achar o, e achando cosseno eu acho a tangente, a cossecante, todo mundo, né? Então eu acho que de repente, em vez de mexer nesse vespeiro aqui, vamos puxar a relação fundamental. E aí o seguinte, amigo, ó, chega uma hora que tu fica bem rápido nisso. 9, 16, cosseno ao quadrado. Aqui já podemos colocar 16 sobre 16, né? Sim. Cosseno ao quadrado de x, 16 sobre 16. Menos 9 sobre 16. Cosseno é a raiz 7, 16. Cosseno de x, raiz de 7 sobre 4. Tranquilo? Beleza? Bom, agora que eu sei o cosseno, eu já posso substituir ali se eu quiser, né? Mas o que é cotangente? Cotangente, nós acabamos de discutir que é cosseno sobre seno, já que a tangente é seno sobre cosseno. Meu Deus, estou piorando. Então a cotangente de x vai ficar raiz de 7 sobre 4 dividido por seno, que é 3. Divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda. Corta 4 com 4, a cotangente deu. Tudo bem até agora? Sim. Beleza. A tangente vai ser 3 sobre raiz de 7, né? Então a tangente vai ser 3 sobre raiz de 7. Isso, aí duas opções. Ou tu já racionaliza agora, ou tu racionaliza no final, certo? Como aqui a gente não está com preguiça, se nós multiplicarmos por raiz de 7 em cima e embaixo, raiz de 7, isso, tudo bem então? Então já temos o valor da tangente, só falta secante. Secante lembra seno, mas é o inverso. Então já que secante é 1 sobre cosseno, e o cosseno deu quanto? 7 quartos. Ah, então vai ficar 4 raiz de 7, né? Só que para ficar bonito, o 4 raiz de 7, nós vamos racionalizar 4 raiz de 7. Pronto, agora que a gente definiu cada uma daquelas partes, secante, 4 raiz de 7 sobre 7. Cotangente. Otávio, Oi. da onde saiu ali o raiz de 7 sobre 4? Essa aqui? É a outra. Essa aqui. É? Não tinha que deixar como 7 sobre 16, já que 7 já tem raiz? Ah, mas tem uma propriedade da radiciação que diz que a raiz de uma fração, AB, é o mesmo que o quociente das raízes de A e B. Lembra? Então eu posso separar isso em raiz de 7 sobre raiz de 16. E como raiz de 16 existe, eu dou uma simplificada. Certo? Obrigado, amigo. Na hora de copiar a cotangente, o amigo detectou um engano aqui, ó. Cotangente é raiz de 7 sobre 3. Então, raiz de 7 raiz de 7 sobre 3. E lá na parte de baixo, vamos ver. Cosseno de x, raiz de 7 sobre 4. E tangente, agora sim, 3 raiz de 7 sobre 7. Agora é só tirar o MMC em cima e
embaixo e depois fazer a divisão de fração. A primeira vezes o inverso da segunda. Show de bola. Só para não macular ali aquela solução aqui, vamos continuar para o lado de cá. MMC entre 7 e 3. 21 é o MMC da parte de cima. E o MMC entre 4 e 7. 28. Então vai ficar assim, ó. Y igual 21. 21 dividido por 7? 3 vezes 4? 12 raiz de 7. Mais 21 por 3? 7 vezes raiz de 7. E na parte de baixo, já que o MMC entre 4 e 7 é 28, 28 dividido por 4? 7 vezes raiz de 7. 7 raiz de 7. 28 dividido por 7? 4 vezes 3? 12. Sem problema. Raiz de 7. Y igual 12 raiz de 7 mais 7 raiz de 7? 19 raiz de 7. 21 avos. Já vamos fazer a primeira vezes 28 e somando. Pá, que delícia. Já que tem 19 raiz de 7 em cima e embaixo, eu elimino. Só que eu não vou responder 28, 21 avos, porque dá para simplificar. 7, né? 28 dividido por 7 dá 4 terços. Beleza? Olha, olhando desse jeito, eu até de certa forma me arrependi de ter ido por esse caminho. Eu começo a pensar que de repente se eu fizesse primeiro a parte algébrica, apenas com as funções, eu não ia ficar tão feio. Esses números são tão feios, né? Às vezes é melhor tu usar seno de x, cosseno de x, cosseno para baixo, né? Do que uma raiz que pode te incomodar. Mas a resposta não vai mudar. Então uma questãozinha bem legal. Revisamos todas as funções trigonométricas basicamente, né? Só não apareceu a cossecante, que é o inverso do seno. Como é que vai fazer a tua métrica? Isso não custa comentar, né? Já que o amigo perguntou, eu que gosto da encrenca, agradeço. Ó. Então é legal, olha só. A outra saída seria o seguinte. Eu primeiramente tentaria, tá? Não é garantia de que vai funcionar, tá, amigo? Mas ó, eu primeiramente tentaria fazer o seguinte, ó. Secante é 1 sobre cosseno. Cotangente, cosseno sobre seno. E lá embaixo é cosseno de x e tangente é seno sobre cosseno. O MMC da parte de cima é seno vezes cosseno, né? Então ficaria seno de x vezes cosseno de x, divide pelo de baixo dá seno. Seno de x mais, divide dá cosseno. Multiplica cosseno ao quadrado de x sobre 1 e cosseno é cosseno. Concorda comigo? É 1 embaixo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, cosseno ao quadrado. Cosseno dividido por cosseno dá 1. Seno. Beleza? O que é divisão de fração? É a primeira? Essa é a segunda. Então vai ficar seno de x. Eu já colocaria aqui 1 menos seno ao quadrado. Da relação fundamental. A gente já usou hoje. Entendeu? Mas vamos manter por enquanto. Cosseno ao quadrado de x sobre seno de x, cosseno de x vezes o inverso. Quando eu faço o inverso, fica cosseno em cima, cosseno ao quadrado mais seno. Beleza? Corta esse com esse. Ah, meu Deus, um número dividido por ele mesmo. É a glória. Y igual a 1 sobre seno. Que arrependimento do outro método. Nossa. Y igual a 1 sobre 3 quartos. 4 terços, me perdoe. Me perdoe. Beleza? 6 4 terços, bem mais rápido. É claro que eu não fui tão carinhoso ali na hora de escrever, mas ficou bem mais prático. Beleza? E tu vê, não tem garantia. Às vezes, botando número pode ficar mais prático, às vezes não. Via de regra, os educadores recomendam que estimule o aluno primeiro a fazer tudo o que puder com as letras e só no último caso botar os números. Às vezes justamente para dar mais trabalho para que ele exercite o algebrismo, né? Que é o que incomoda às vezes o aluno. Eu já fiz o compra de hoje, só para ninguém ficar com ciúme. Fizesse? Só deixa eu, né? Vamos ver se tem mais alguém, senão o pessoal vai ficar com ciúme. O cara copiou tudo, mas... Pois é, galera, foi mal, foi mal.